Programa livre. Rede Globo, São Paulo. ZYB 850. Domingo passado, este homem fez uma denúncia muito séria, muito grave aqui no Fantástico. Ele é o professor Eugene McCarty, catedrático de medicina da Universidade Cornell. E a denúncia é esta: das 20 milhões de operações que são feitas todos os anos nos Estados Unidos, 4 milhões são desnecessárias. Vejam bem, 4 milhões de operações que não deveriam ter sido feitas, mas foram. Culpa de quem? O professor McCarty distribui a culpa por médicos precipitados, por doentes sem paciência para exames e tratamentos demorados e por alguns hospitais deformados pela excessiva comercialização. A pesquisa da Universidade Cornell revela uma estatística impressionante. Nos últimos 8 anos, o número de cesarianas cresceu 86%. As operações de catarata aumentaram em 42%. As de amígdalas em 41% e as cirurgias da próstata em 40%. Mas o Dr. Eugene McCarty foi mais longe. Disse que na Europa a situação também é alarmante. Nossos repórteres em Londres e Paris foram conferir. Inglaterra. Antes de tudo, um detalhe muito importante. Lá, a medicina praticamente pertence ao Estado. E é um médico do Colégio Real de Cirurgiões, o professor Harold Ellis, que também é catedrático de cirurgia do Hospital de Westminster, o entrevistado por Sandra Passarinho. Professor, o senhor acredita que os médicos aqui fazem tantas operações desnecessárias como acontece nos Estados Unidos? Não acredito que isso aconteça. Aqui, com o nosso Serviço Nacional de Saúde, que se encarrega de 95% de todas as cirurgias, são feitas pouquíssimas operações desnecessárias. Há várias razões para isto. Uma delas é que não existe nenhum estímulo financeiro para que o cirurgião faça operações desnecessárias simplesmente porque os médicos, os cirurgiões, recebem o mesmo salário, quer operem o paciente ou não. Então, quando surge um caso, o médico vai decidir o que é importante para o paciente e não qual o lucro financeiro que ele, o médico, terá. Em segundo lugar, existem tantos casos sérios à espera de tratamento que não há tempo para fazer operações desnecessárias. Quanto ao caso dos Estados Unidos, eu já observei de perto a medicina americana. Nos Estados Unidos se pratica uma das melhores medicinas do mundo, se não a melhor. Mas também se vê medicina ruim, uma das piores. E sinto dizer que uma das piores práticas médicas está nos hospitais particulares americanos. E quando digo pior, quero dizer que, em grande parte, é medicina desnecessária. Porque temos que saber que se o cirurgião tem que levar em conta o aspecto financeiro, ele deve sofrer muitas pressões para fazer isto, consciente ou inconscientemente. Por exemplo, se aparece alguém com uma lesão na perna, um problema que pode ser resolvido clinicamente, ele vai pensar: se eu não fizer a operação, o doente vai procurar um outro médico que certamente vai fazer uma cirurgia. Então, é melhor que eu mesmo faça. Nos Estados Unidos se faz 2 vezes mais operações do que aqui. Isto quer dizer que ou estamos fazendo metade das operações que deveríamos fazer, ou os americanos estão operando 2 vezes mais que o necessário. E na França? Nosso repórter Robert Faith ouviu 2 opiniões em choque. A do Dr. Jean-Louis Lortat-Jacot, presidente do Conselho de Ética da Ordem dos Médicos Franceses, e a do editor da revista O Impaciente, uma revista que defende os consumidores dos serviços médicos na França. Vamos primeiro ao presidente do Conselho de Ética. Qual tem sido a incidência de operações desnecessárias e de processos relativos a operações desnecessárias aqui na França?
É possível que nos Estados Unidos 1/3 das operações sejam desnecessárias. Isto me surpreenderia. O que posso dizer é que na França isto não ocorre. Pode ser que alguns médicos abusem dos pacientes, realizando cirurgias que não são necessárias, mas é muito raro. Isto por 2 motivos. Em primeiro lugar, existe a ordem dos médicos para fiscalizar e eventualmente punir os médicos que cometam falhas. Os médicos temem estas punições, que podem ir desde a expulsão do quadro da ordem até a proibição de exercer a medicina. A segunda razão é que os cirurgiões franceses são formados com muito apuro. Através do internato hospitalar obrigatório, eles vivem muito tempo em contato com médicos mais experientes que lhes ensinam a profissão e a maneira de se comportar com os pacientes. Na América, a formação cirúrgica não é tão rígida e qualquer médico pode realizar operações cirúrgicas. Que, en plus de leur métier, leur apprennent aussi très bien la façon de se comporter vis-à-vis des malades. O senhor acredita que também existe uma diferença na atitude dos pacientes americanos com relação à medicina e aos médicos e os pacientes franceses com relação à medicina? Je pense que tout patient, c'est-à-dire tout malade, todo paciente, todo doente precisa de segurança. Seja americano, francês ou brasileiro, o doente tem necessidade de um médico em que possa confiar. O que ocorre nos Estados Unidos é que quando o doente não fica satisfeito com o tratamento dispensado pelo médico, às vezes por motivos fúteis, insignificantes, ele processa o médico ou o cirurgião. Acho que nos Estados Unidos existem muitos pequenos advogados que, para conseguir clientes, incitam os doentes a se queixarem dos médicos ou dos resultados obtidos nos tratamentos. Daí, os processos. É claro que na França existem pacientes descontentes e processos, muitas vezes inteiramente justificados contra médicos. Mas, felizmente, o número é menor que nos Estados Unidos, pois esses processos têm grandes inconvenientes. Mas os editores desta revista, O Impaciente, que denuncia os erros médicos e o mau atendimento nos hospitais e consultórios, acham que a coisa é bem diferente na França. O Dr. Lortat Jacob, presidente do Conselho de Ética da Medicina Francesa, nos disse que aqui na França as operações desnecessárias são muito raras. Você concorda com isto? Este é um exemplo da informação oficial e explica por que criamos o Impaciente. Quando o Dr. Lortat Jacob diz que na França não há operações desnecessárias, ele adota uma posição completamente diferente dos médicos americanos, escandinavos, ingleses. Estes desenvolveram estatísticas mostrando que, em certas circunstâncias, são frequentes as operações desnecessárias, especialmente nos casos de apendicite, amígdalas e remoção do útero. A percentagem é bastante alta nos países anglo-saxões, países desenvolvidos, com uma medicina avançada. Portanto, me parece bastante surpreendente que aqui na França não existam operações desnecessárias. O que um paciente francês pode fazer se ele achar que sofreu uma operação cirúrgica desnecessária? É muito difícil. Para começar, ele tem que mostrar que a operação foi desnecessária. Ele precisa ter provas. Ele pode abrir um processo na justiça e tentar receber uma compensação. Mas na condição de que ele estabeleça formalmente que a operação foi desnecessária. Para isso, ele precisa de testemunhas, pessoas que o ajudem. E estas pessoas, ele só pode encontrar no meio médico. E encontrar no meio médico pessoas que aceitem ajudar um paciente contra outro médico é muito difícil. Existe uma solidariedade muito grande entre os médicos, mesmo quando um comete um erro. É muito difícil levar outro médico a testemunhar contra ele. Bem, e agora vamos ao Brasil. Primeiro, os números. Só através do INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, foram feitas, ano passado, no Brasil, 1.388.062 operações. Este número do INAMPS, 1.388.062, representa 95% de todas as operações feitas aqui. E pelos dados oficiais, o número de operações caiu 3,9% em relação ao ano anterior, isto é, 1976. Um outro detalhe muito importante: 80% dessas operações
foram feitas em clínicas particulares em convênio com o INAPS. Estes são os números oficiais. E é lógico, se entre as quase 1.400.000 operações houve o número X ou Y de operações desnecessárias, não seriam as estatísticas oficiais que iriam dizer. O que todos sabem é de um índice bem grande de reclamações. E isso é fácil de ver e ouvir nas filas, na imprensa, no comentário confidencial de um ou outro médico ou enfermeiro. As reclamações existem. E muitas delas falando de operações desnecessárias. Mas e os médicos brasileiros? O que diriam? O primeiro a depor é um cirurgião de São Paulo, o Dr. Mário Deni, que recebeu em 64 o título de cirurgião do século pelo Colégio Internacional. Oi pessoal, que bom que você chegou até aqui. Não se esqueça de avaliar o vídeo e se inscrever no canal. Temos vídeos diários sempre às 8 horas da noite. Até o próximo vídeo.